Olá! Era uma vez Romildo, funcionário da empresa ABC. Romildo faltou injustificadamente por 30 dias de forma intercalada, ou seja, não consecutiva. Ao retornar ao trabalho, foi surpreendido com uma notificação de seu patrão sobre uma demissão por justa causa, uma vez que teria caracterizado abandono de emprego. Diante dessa situação, Romildo procura você, um advogado ou uma advogada especialista na área, para que lhe diga se esta demissão por justa causa é válida ou não. E aí, você saberia orientar Romildo? Se você não sabe e quiser saber a resposta, fique conosco. Meu nome é Maurício e seja bem-vindo ao canal Era uma Vez Direito. Não esquece de se inscrever e dar o like no vídeo, para ajudar esse canal a ajudar mais pessoas como você. Também é importante que você ative o sininho para receber nossas atualizações e deixe seu comentário abaixo, para que o YouTube entenda que o vídeo é interessante e indique a outras pessoas. Caderno e caneta na mão, o tema de hoje é dispensa do empregado por justa causa, espécies, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação e abandono de emprego. Então, vamos ao tema? Vimos nos vídeos passados sobre o tema justa causa que as suas espécies estão elencadas no artigo 482 da CLT, que assim dispõe: constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço, condenação criminal do empregado passada em julgado caso não tenha havido suspensão da execução da pena, desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual ou em serviço, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou de insubordinação, abandono de emprego, ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ato lesivo da honra ou da boa fama, ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Prática constante de jogos de azar. Perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão, em decorrência de conduta dolosa do empregado. E o parágrafo único, que determina que constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada em inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Neste vídeo, estudaremos as hipóteses de violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação e abandono de emprego, respectivamente as alíneas G, H e I do artigo 482 da CLT. Vamos lá? Iniciamos então o tema com a hipótese descrita na linha G do artigo 482 da CLT, ou seja,
violação de segredo da empresa. Esse tipo não oferece maiores dificuldades de interpretação. Trata-se do caso do empregado que quebra a confiança nele depositada ao revelar para terceiros, principalmente concorrentes do empregador, quaisquer informações sigilosas de que tenha conhecimento em razão do desempenho de suas funções. Para a caracterização da justa causa, a informação tem que ser realmente sigilosa e sua divulgação capaz de causar dano efetivo ao empregador. Como exemplo, podemos citar o caso de um empregado que desenvolve aplicativos de software para uso na rede de computadores da empresa e o repassa a concorrentes do empregador. Entendido? Seguindo nossos estudos, temos ato de indisciplina ou insubordinação. Aqui é importante fazer a distinção entre eles, porque geralmente as provas de concurso costumam confundir os conceitos para induzir o estudante em erro. Então, preste atenção. Indisciplina é o descumprimento de ordens gerais, emanadas em relação a todos os empregados da empresa. Essas ordens podem decorrer de qualquer meio, desde a própria lei, que ordena que o empregado utilize equipamentos de proteção individual, por exemplo, até disposições contratuais ou regulamentares. Insubordinação, por sua vez, é o descumprimento de ordens individuais. A ordem individual também pode ser veiculada por qualquer meio, mas normalmente é dada verbalmente pelo superior hierárquico. Atenção! Para caracterizar a justa causa, as ordens descumpridas, em ambos os casos, devem ser lícitas. O empregado não está obrigado a cumprir ordens ilícitas do empregador. Para o estudante entender a importância de saber os conceitos, trazemos um exemplo de uma questão da Fundação Carlos Chagas que foi apresentada no concurso de analista do TRT da 9ª Região no ano de 2010. Nesta questão, o concursando deveria apontar se a sentença era correta ou incorreta, e ela dizia o seguinte: desobediência a ordens direta do empregador que digam respeito a atribuições do cargo do empregado constitui especificamente ato de indisciplina, justificando a resolução do contrato de trabalho por justa causa obreira. E aí, você saberia dizer se a questão está correta ou incorreta? Pause o vídeo e tente responder. O gabarito dessa questão é incorreta, porque a desobediência de ordens direta do empregador caracteriza ato de insubordinação e não ato de indisciplina. Viu a importância de se saber a diferença? Seguindo nossos estudos, vamos analisar agora a hipótese constante na linha I do artigo 482 da CLT, ou seja, abandono de emprego. O abandono de emprego se caracteriza pela presença de dois elementos: o elemento objetivo, que é a falta reiterada ao trabalho por determinado período de tempo, e o elemento subjetivo, que é a intenção do empregado de ver extinto o contrato de trabalho. Presentes estes dois elementos, caracterizada está a hipótese de abandono de emprego. Ele se distingue do pedido de demissão porque neste o empregado comunica sua intenção de deixar o emprego. No abandono, esta comunicação não ocorre. De uma forma geral,
considera-se como prazo fatal o período de 30 dias consecutivos, conforme consolidado na súmula 32 do Tribunal Superior do Trabalho, que assim diz: presume-se o abandono de emprego se o trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não o fazer. Para os empregados em geral, não há previsão legal de tal parâmetro, o qual foi construído pela jurisprudência. Em relação aos empregados domésticos, a Lei Complementar número 150 de 2015 positivou o referido entendimento jurisprudencial, conforme se observa do artigo 27, inciso 9 da referida lei, que assim diz: considera-se justa causa, para os efeitos desta lei, o abandono de emprego, assim considerada a ausência injustificada ao serviço por pelo menos 30 dias corridos. Atenção! Se o empregado faltar durante 30 dias ou mais, porém intercalados, não consecutivos, a falta não se enquadrará como abandono de emprego, podendo, no caso, ser considerada como desídia, conforme vimos no vídeo passado. O professor Maurício Godinho Delgado adverte que é possível a dispensa motivada imediata por abandono de emprego, desde que reste evidenciada a intenção do empregado de abandonar o emprego, como no caso de um empregado arranjar um novo emprego no mesmo horário do anterior. Mas, quando começa a contar o prazo para que se possa considerar justa causa por abandono de emprego? A partir da comunicação feita ao trabalhador. E como se faz essa comunicação? Bem, a prática sempre foi no sentido de se fazer publicar um aviso em jornal de grande circulação no local de trabalho. Cuidado! A jurisprudência tem repelido tal forma, tendo em vista se tratar de mera ficção. Ou seja, não se sabe se o referido aviso chegou ao conhecimento do empregado. Além disso, o TST já considerou, inclusive, que a publicação de convocação para o retorno ao trabalho em jornal de grande circulação constituiria abuso de poder diretivo, tendo em vista a desnecessária exposição do trabalhador, sendo atentatória contra sua dignidade. E como fazer essa notificação, então? Atualmente, na prática, tem-se exigido o envio de telegrama ao empregado. Entendido? E aí, você conseguiu ajudar nosso amigo Romildo com o problema trazido no início do vídeo? Se você conseguiu, parabéns! Se não conseguiu, vamos à resposta. Como vimos no vídeo de hoje, para caracterizar justa causa por abandono de emprego, necessário se faz o preenchimento de dois requisitos: o elemento objetivo, que é a falta reiterada por um período de tempo, e o elemento subjetivo, que é a intenção do empregado de ver extinto o contrato de trabalho. Só pelo retorno de Romildo ao seu trabalho já fica demonstrada a ausência do elemento subjetivo, uma vez que restou demonstrado que ele não tinha a intenção de extinguir seu contrato de trabalho. Ainda, conforme vimos, para caracterizar abandono de serviço, as faltas injustificadas devem ser consecutivas e não intercaladas, como foram as de Romildo. Desta forma, diante do quadro que se apresenta, não se trata de hipótese de justa causa por abandono de serviço. Mas como fica o empregador diante de um empregado que falta reiteradamente sem justificativa? Nestes casos, poderá se configurar outra hipótese de justa causa, qual seja
a desídia no desempenho de suas funções, constante no artigo 482, a linha E da CLT, que estudamos nos vídeos passados. Entendido? E agora, conta para nós se você já passou por uma situação parecida com a de Romildo, ou se você, sendo empregador, já passou por uma situação parecida com esta. Coloque nos comentários se você conhece outros meios de notificação ao empregado para que ele volte ao trabalho sob pena de caracterizar abandono de emprego e que são aceitas pelos nossos tribunais. Comente, sua participação é muito importante para nós. E com isso, encerramos o nosso vídeo sobre dispensa do empregado por justa causa, espécies, violação de segredo da empresa, ato de indisciplina ou insubordinação e abandono de emprego. Espero que você tenha gostado e que realmente tenha te ajudado a saber mais sobre esse assunto. Não perca os próximos vídeos sobre a complementação da matéria. Agradeço sua companhia e desejo muito sucesso em sua vida. Peço que ative o sininho para receber nossas atualizações, deixe seu comentário abaixo para ajudar nosso canal a crescer cada vez mais e compartilhe o vídeo. Afinal, estamos compartilhando conhecimento. Bons estudos e até mais!